Olá, amigos! Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? E hoje, terça-feira, 22 de março, a lição 13, ela tem como título Lembre-se dos seus líderes. A lição de hoje, ela está como referência no livro de Hebreus, no seu capítulo 13, versículos 7 a 17, onde o apóstolo Paulo, ele fala de nós respeitarmos, de nós obedecermos aos líderes da igreja, da congregação, e nos adverte para nós imitarmos, a eles, onde o cristão deve agir como sal da terra, como luz, que está lá em Mateus, no seu capítulo 5, 13, onde nós devemos construir pontes, melhorar o relacionamento com a liderança, para nós testemunharmos, e levarmos a mensagem do Evangelho adiante. A base do relacionamento entre líderes, e liderado deve seguir o padrão do amor. Sem brigas, sem contendas, sem divisões ou ressentimentos, onde nós devemos buscar o devido entendimento dentro da palavra de Deus, dentro das Sagradas Escrituras, onde ali existe a revelação do Espírito Santo. À medida que esta palavra de Deus ela penetra assim nos corações profundamente, as pessoas começam a obedecer os princípios divinos. E nós começaremos a observar a conduta do líder. E começa a copiar a conduta do líder. Começa a imitar a sua fé. E começa a obedecer-lhes, E um bom exemplo que nós temos disso é o apóstolo João. Por sua percepção, ele se identificou com o maior líder de todos, que foi Jesus. E esse capítulo de Hebreus 13, versículos 7 a 17, fala dessa exortação de nós respeitarmos e obedecermos os líderes da congregação. E esse livro de Hebreus ele começa assim com um convite para nós lembrarmos dos líderes do passado, que falaram através da palavra de Deus, que foi no caso de Abraão, Moisés, Noé, José, Davi, tanto outros, que nós devemos lembrar de como eles eram líderes, e que a gente possa, através desse líder do passado, servir como exemplo para nós de como eles administravam o povo de Deus e como eles levavam pessoas, às vezes rebeldes, que nós devemos também aqui no livro de Hebreus fala que nós devemos lembrar desses líderes, e não se refere simplesmente em um exercício mental, mais prático, ou alguma homenagem que nós queremos fazer, nada disso. Paulo explica que nós devemos considerar os resultados dos trabalhos que foram feitos por essa liderança do passado da igreja, e dentro do resultado que foi obtido, e nós temos que imitar a sua fé. Devemos assim também imitar a conduta desses líderes, E o texto do apóstolo Paulo, de antemão, assim, na primeira passagem já no texto, ele menciona dois tipos de líderes, Ou seja, aqueles que são consagrados, aqueles que são fiéis, dignos de serem imitados, respeitados e obedecidos, por sua conduta,
e aqueles que são identificados assim como falsos mestres, né, que fala ali em Hebreus 13. E dentre aqueles que são dignos de imitação, que são referências, né, na palavra de Deus, são aqueles mencionados, né, no livro de Hebreus, no seu capítulo 11, que são, né, os heróis da fé, né, que são Abraão, Moisés, Davi, José, que eles identificaram assim, comportamentos comuns, né, no exercício da liderança, como modelo de liderança, uma liderança genuína, verdadeira, como elemento assim, central, essencial, que se destacaram é a obediência ao Senhor. Além dessas pessoas mencionadas, né, nessa galeria da fé de Hebreus 11, nós devemos ter o devido respeito e obediência aos líderes em geral da igreja, de uma forma geral, principalmente aqueles, né, que desenvolvem um trabalho com lisura dentro dos seus ministérios, né, com retidão, com amor, sinceridade, fidelidade. E estes sim são dignos, né, de nossa consideração, de nós imitarmos eles, de nós termos respeito por eles. Estes sim devem ser imitados, né? Porém, nós como cristãos, nunca devemos esquecer que a igreja ela é uma organização e ela foi instituída por Deus, que deve ter assim ordem, né, respeito, observando os estatutos, as leis e os mandamentos, e acima de tudo, né, nós devemos respeitar a hierarquia dentro da igreja, mas que um dia essa igreja assim finalizar, ou seja, ela acabar, morrer, falir, pelo menos, né, nós temos como exemplo para nós de como deve ser organizada uma igreja para que ela não aconteça isso, né, dela falir, dela morrer, para que realmente ela prospere, para que se desenvolva até a volta de Jesus. O que nós vemos, né, nas Sagradas Escrituras é que o apóstolo Paulo, aonde ele fosse, né, na sua peregrinação, na sua caminhada, ele fundava, ele construía igrejas e ele ordenava, né, aos crentes cristãos assim instruídos, né, preparados, assim qualificados, e ele determinava para eles dirigirem as igrejas, né? E ali eles desenvolviam os anciãos, os administradores, os oficiais dessa igreja. Mas para que esse sistema assim de administração funcionasse assim perfeito, né, e se desenvolvesse, que a igreja crescesse, progredisse, teria que ter o mais importante de tudo, né? Ordem, respeito e disciplina, que são os pontos importantes, né, para que uma igreja não venha a falir, não venha a morrer, mas e sim que seja uma igreja organizada. Porém, todos nós não podemos ser assim ingênuos, né, ou hipócritas, né, a ponto de pensar que todos os líderes da nossa igreja são corretos, né, que eles possuem toda essa categoria que nós mencionamos acima. Mas infelizmente, né, existe, né, pessoas de liderança da igreja que não são dignos de servirem ao Senhor, mas eles estão no meio, né? Assim como Jesus falou que existe o trigo e existe o joio, e existe até alguns da liderança dentro da igreja que são mercenários, eles gostam de contendas, divisões, e
E o ponto que eles mais mostram é a infidelidade a Deus, são infiéis a Deus. E nós, como cristãos assim comprometidos com Deus, nós devemos ser criteriosos assim, ter o devido entendimento, discernimento, para nós podermos avaliar os líderes da nossa igreja. Nada pode ser assim utilizado como justificativa para nós estarmos assim de fora da administração da igreja, ou seja, à margem da organização da igreja, porque a igreja necessita de todos os dons e talentos para que ela possa se desenvolver e crescer. E nós não podemos se esquivar e não se comprometer com nada na organização da igreja, porque ali é a casa de Deus e Deus vai cobrar o dom e talento que Ele deu para nós. E isto é algo que está nas Sagradas Escrituras e menciona que nós devemos dar a nossa colaboração para a igreja. Com isso, meus amigos, meus irmãos, lembre-se, o líder cristão é aquele que guia, aquele que orienta, aquele que influencia, aquele que ensina, que prepara as pessoas a servirem a Jesus, de forma que a palavra seja a salvação, que essa palavra seja plenamente anunciada. Que você, meu amigo, possa aceitar a Jesus como Salvador, que você possa também ser um líder de uma igreja, que você possa levar a salvação para outras pessoas, porque Jesus te ama e Ele quer te salvar. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.